Olá, boa noite. Hoje o Estúdio Veja está ao vivo para falar sobre o autismo, que foi tema de capa, da matéria de capa da revista Veja, que vocês estão acompanhando aí na tela. Comigo aqui no estúdio estão o neuropediatra José Salomão Schwartzman e o psiquiatra Leonardo Maranhão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Para começar, Dr. Schwartzman, acho que eu acho importante a gente pontuar quais são os sinais do autismo. Os principais. Sim. A característica de todos os indivíduos que têm esse diagnóstico, que na verdade hoje a denominação mudou, né? Está se usando muito mais transtorno do espectro do autismo, porque os quadros são extremamente variáveis. Mas todos eles necessariamente têm que ter uma dificuldade na interação social, uma dificuldade na comunicação e a presença de comportamentos repetitivos e não funcionais, em graus de severidade variável, de forma que você pode ter dezenas de quadros absolutamente diversos dentro do tal espectro. Tá. E, doutor Maranhão, o senhor, além de psiquiatra, é pai do Ângelo, que tem 9 anos, que ele foi diagnosticado com Asperger, certo? Como que foi o diagnóstico do Ângelo? Foi difícil? O diagnóstico é difícil, não é difícil? Veja bem, enquanto pai, eu pude acompanhar o neurodesenvolvimento do meu filho. Tenho 4 filhos, ele é um dos 4. E com isso eu pude perceber alguns detalhes, como uma irritabilidade constante, uma escolha, uma preferência por certos tipos de alimento, recusa de outros alimentos, um estado de permanência no seu mundo, características que foram me ressaltando e me foram chamando a atenção. E nessa época não se falava muito, não era tão bem divulgado como é hoje o tema de autismo. E pude perceber que existem sim traços ali presentes que poderiam se fazer o diagnóstico compatível com o síndrome de Asperger. Tá. Hoje o autismo afeta 1 a cada 68 crianças, parece um número muito alto. Por que isso está acontecendo, doutor? O número? Bom, tem várias razões. Uma razão é que é uma condição muito mais conhecida, o espectro é muito mais abrangente do que quando foi descrito em 1943. Então hoje, quando você fala em indivíduos que são muito pouco afetados, mas que se caracterizam como tal, há décadas atrás não seriam jamais considerados autistas. Uhum. E uma outra coisa que está surgindo muito, que acho que é um motivo de preocupação, cada vez mais se identificam fatores ambientais. Então quando você tem um aumento muito grande de uma determinada condição, uma das explicações que você tem que procurar é se existe alguma coisa no ambiente que possa favorecer. Que tipo de fatores? Inúmeros. Por exemplo, distúrbios metabólicos da mãe. Então, hoje se sabe que mulheres que têm diabetes gestacional, ou que são previamente diabéticas, ou que têm frequentes infecções durante a gestação, o risco de ter um filho autista aumenta muito. Obesidade materna. Mulheres que engravidam com mais de 90 quilos e que ganham mais de 18 quilos na gestação, aumentam em 3 vezes o risco de você ter filhos autistas. E tem inúmeras outras áreas que estão sendo consideradas agora. De forma que, provavelmente, você tem um aumento do número, porque o ambiente, por várias razões, está favorecendo o uso de determinados medicamentos pela mãe, antidepressivos durante a gravidez. Então, na verdade, a busca hoje é que fatores ambientais são esses que podem estar influindo nos genéticos, uma vez que o autismo é uma combinação dessas duas coisas, né? Ele é multifatorial, você tem fatores genéticos em jogo e tem fatores ambientais presentes também. E qual que é mais importante? É meio a meio. A herdabilidade do autismo é 50%, o que significa que quando gêmeos univitelinos, monozigóticos, idênticos, quando um é autista, o risco do outro ser é de 50% a 60%. Então isso mostra 2 coisas, né, Natália? Primeiro, o fator genético é importante, mas não é absoluto. E aí você entra na importância dos fatores ambientais. Então agora vamos falar um pouquinho de tratamento. Doutor Mariano, como que é o tratamento do autismo? Depende, obviamente, do grau? Depende do grau, depende da necessidade de cada criança. Mas, via de regra, o tratamento é multiprofissional, baseado numa equipe composta de vários profissionais, sejam terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos e outros terapeutas, e o médico, quando necessário,
para as comorbidades e transtornos do comportamento. E em relação ainda ao tratamento, tem muita gente que usa alguns tipos de tratamento alternativos. Eu queria que o senhor, doutor, falasse um pouquinho sobre eles. O que é comprovado, o que pode ajudar, o que não ajuda. No consultório eu falo que é um mantra. Todas as consultas eu acabo repetindo a mesma coisa. Se você quiser fazer um tratamento adequado, que tenha um mínimo de evidência científica, você não pode fazer tratamentos que são preconizados sem essa chancela. E aí você coloca uma série de coisas, né? Dieta de glúten, dieta da caseína, a culpabilidade das vacinas, uma série de outras coisas que se propõem, multivitaminas, enfim. O número, se você entrar hoje à noite na internet, no Google, e botar lá autismo e tratamento, você encontra absolutamente tudo o que você quiser. Uso de ozônio, câmara hiperbárica, urinoterapia. Então os pais, na ânsia de não deixarem de fazer alguma coisa, frequentemente acabam fazendo coisas indevidas. Então o que eu sempre proponho é, fique naquilo que tem evidência científica. Não parece muito, mas é o mínimo que te dá segurança. E doutor Maranhão, acho importante que as pessoas escutem de um médico a relação vacina e autismo totalmente desacreditada pela ciência, né? Sim, isso foi levantado, se não me engano, por um colega britânico que, segundo a história nos mostra, ele tinha já patenteado uma outra vacina no lugar da MMR, que era a vacina tríplice. E isso foi totalmente já descartado, desacreditado, já que não há nenhuma evidência das vacinas com a causa de autismo. Posso complementar só? Sim, claro. O Wakefield, que é esse inglês, o trabalho dele foi publicado numa revista de altíssimo impacto, que é o Lancet. Foi Lancet. Se você consegue produzir alguma coisa no Lancet, a priori você aceita aquilo como incontestável. O Wakefield mentiu na amostra, nos exames que fez, nos resultados que obteve. Ele recebeu $100 mil escondido para fazer o trabalho, fez a outra vacina, perdeu o diploma médico e hoje ele está no Canadá, ainda defendido por uma série de famílias que acreditam nele. O mal que esse sujeito fez, do ponto de vista da vacinação mundial, a gente está pagando até hoje. Quer dizer, até hoje você não conseguiu chegar aos níveis pré-Wakefield de vacinação no mundo, o que é profundamente lamentável, né? E o Lancet deixou passar uma coisa dessa ordem, o que é lamentável também, né? E hoje tem uma grande preocupação dos pais em relação à vida adulta de enfim, a criança cresce, ela fica adulta, fica idosa. Como que é a vida dessa criança? Pelo que eu vi, faltam estudos, né, que mostram como que isso acontece. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Segundo estatísticas, apenas 16% dos autistas podem chegar a uma condição de independência e de funcionalidade próxima a qualquer outro indivíduo. Infelizmente, as estatísticas são todas estrangeiras, são americanas, e nós acabamos por utilizá-las em razão de ainda haver uma carência de estatísticas nacionais. E vale a pena também comentar, como você acabou de abordar em relação às vacinas, um outro colega, se não me engano, francês, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e que ele defendeu também o uso de antibióticos e dizendo que o autismo teria como causa as bactérias produzindo neurotoxinas no intestino. Isso também foi descartado. E um pouco mais sobre a vida adulta, doutor Salomão. É o que ele acabou de dizer, né? Quer dizer, poucos têm a funcionalidade a ponto de serem absolutamente independentes. Alguns chegam a constituir família, alguns chegam a ter filhos e alguns... Mas esses 16%? Então, agora, dos autistas mais clássicos. Mas o que acontece hoje é que frequentemente você faz diagnóstico de Asperger numa criança e o pai diz assim, não, Salomão, ele não tem nada, ele é como eu. Eu falo, pois é, esse é o problema. Os dois são. Os dois são Asperger. Então, frequentemente você encontra pais que estão por aí muito bem, são capitães de indústria, ganham muito dinheiro e são autistas. Eu conheço radiologistas maravilhosos que são Asperger, alguns dos quais não sabem que são. Então, esses se dão bem, porque ele é um cara meio nerd,
um pouco diferente do habitual, mas dentro de uma funcionalidade adequada, né? O problema são esses mais severos, que a maioria deles na vida adulta está em casa, né? Infelizmente estão em casa sem nenhuma ocupação, no Brasil pelo menos, né? Existe uma discussão atual a respeito de residência assistida para esses 80%, 84%, né? E o que seria a residência assistida? Seria um tipo de um local em que esses indivíduos pudessem ser tratados e morar, independente do vínculo familiar e da responsabilidade de um irmão, que via de regra sobra para o irmão, de cuidar após a morte dos pais. Tem uma instituição aqui em São Paulo, a Aldeia da Esperança, que é um projeto interessante, e lá você encontra vários autistas adultos morando sob supervisão, quer dizer, há uma série de monitores, mas para que eles possam fazer isso, eles têm que ter um mínimo de funcionalidade. Então, os que estão lá estão muito bem, se dão muito bem, mas eles têm essa possibilidade de viver, cada um vive na sua casinha. Tá. Então, ele tem que ter minimamente algum grau de independência. Eles são independentes, conseguem morar sozinhos, Eles moram, eles cozinhar. Trabalham, sim, Entendi. dentro de determinados Eu imagino limites. que esse lugar aqui em São Paulo seja raríssimo no Brasil. Muito pouco, muito caro, são raros. E o que se discutiu hoje é se essa é uma solução adequada, porque isso fica fora de São Paulo, fica no interior. O que se está tentando fazer agora são residências assistidas dentro da região metropolitana, baseado nisso que o Leonardo acabou de dizer. Então você tem frequentemente um casal que toma conta da casa e 4 ou 5 indivíduos que vivem ali sob supervisão. Esse é um modelo que está se tentando perseguir hoje em dia. E acho importante a gente falar um pouco também em relação à saúde pública, né? A gente sabe que o tratamento do autismo, pelo menos as intervenções são caras, né? Os pais, na matéria, me relataram que custava até R$15 mil por mês, é contínuo. E eu queria saber como que é isso para quem não tem condições. Quem não tem condições não tem tratamento. Nem diagnóstico, às vezes. Mas quando você tem... Eu trabalho no Mackenzie, que é uma equipe que faz só o diagnóstico de autismo. A gente não tem condições de fazer intervenções. Então, lamentavelmente, você faz o diagnóstico muito bem feito e depois você vira para o sujeito e fala assim, agora você tem que ir atrás de algum tratamento. O poder público praticamente não assiste esses indivíduos. Faz que assiste. Os CAPSI, que são Centros de Atendimento Psicossociais, normalmente atendem o autista uma vez por semana, 40 minutos, em grupo, com uma visão psicanalítica. Melhor não atender, na minha opinião. Melhor você dizer, olha, nós não temos condição de atender esse tipo de pessoa. Lamentavelmente, a imensa maioria dos autistas do Brasil não tem acesso a nenhum tratamento decente. Tá, quer complementar? O que vale complementar aí é que existe o esforço de familiares em associações, como por exemplo a Associação de Pais Inspirar, e que eles têm advogados que buscam tentar fazer com que o Estado custeie algumas bolsas de algumas escolas especiais aqui na cidade de São Paulo. Outro ponto também que é importante de mencionar, enquanto fala de vida adulta, existe também uma empresa dinamarquesa chamada Specialisterne, que faz a capacitação desses autistas mais leves, esses portadores esses com Asperger, e os capacita para vagas de deficiência em algumas áreas da indústria e grandes empresas multinacionais. E vocês veem dificuldade dessa inserção dos autistas na sociedade? Ainda falta muito para que seja... Não, falta muito. Quer dizer, ainda ele é um sujeito esquisito, diferente. As famílias das outras crianças habitualmente rejeitam essa criança. Hoje se faz uma inclusão dessas crianças em escola regular, que é altamente discutível se elas estão incluídas na escola. Essa é uma dúvida muito frequente. É escola regular ou escola especial? Então, o que dizer? Então, primeiro, de que autista nós estamos falando? A gente está falando do autista que é verbal, inteligente, meio isolado, mas que dá conta de qualquer escola. Aliás, ele pode ser o melhor aluno da escola. Ou você está falando daquele autista não verbal, com inteligência não preservada. O que esse indivíduo ganha numa escola regular? Vamos supor que é uma criança que não acompanha o currículo, por exemplo. Vale a pena ela ficar? Então, depende muito do que o que eu, como pai, espero de uma escola. Muitos pais de autistas dizem que colocar numa escola regular é adequado
porque ele se socializa lá. A grande discussão é, o papel da escola é socializar ou é ensinar? Porque se você coloca, não estou generalizando, evidentemente que algumas crianças com autismo estão muito bem colocadas em escola regular. O que é preciso ver é se o benefício que ela tem nessa escola supera os eventuais problemas. Deixar uma criança com uma acompanhante terapêutica numa escola em que ela não consegue acompanhar o currículo, na minha opinião, não é o melhor para esta criança. Tá. Eu acho que a gente tem que rever essa história, como se reviu em todos os países do mundo. Quer dizer, Estados Unidos, que tem uma história de inclusão muito maior do que a nossa, tem escolas para crianças autistas inteligentes com 3 anos e meio. Porque, para alguns pais, essa é a situação melhor. No Brasil ainda você não tem isso, mas você tem leis que defendem determinadas normas sem qualificar. Então, quando você pega as leis do Brasil que dizem sobre inclusão e que falam sobre deficiência, ninguém fala que deficiência é esta. Severa, moderada, isso faz toda a diferença. Tá. Doutor Leonardo? Vale a pena fazer um contraponto com a visão americana. Eu acompanho a escola TEA de Autismo Madrid. Eles têm uma visão um pouco intermediária a respeito desse assunto. Eles tentam fazer uma inclusão lenta e progressiva e parcial, de algumas horas já com o terapeuta, e ver se é possível ou não dessa criança ser incluída nesse sistema regular. Não é algo que é forçado como o nosso, é 8 ou 80. É. Então é uma visão um pouco intermediária dessa visão americana. Tá. E é que a gente apresenta aqui no nosso país também. Tá. E os pais costumam sofrer muito preconceito. Muita gente que está de fora não percebe que a criança, enfim, tem algum problema, a forma como ela está se comportando. E aí, geralmente, eu ouvi muitos relatos de crítica, de até intervenção, pedindo para a criança ficar quieta. Como lidar com isso? Não, aí eu acho que o problema é muito mais da família, que tem que se colocar claramente numa situação como essa. Há pouco tempo, um paciente meu que veio do norte, no aeroporto ele tem paixão por elevador. Uhum. E ele quer ficar parado na frente do elevador, vendo aqueles números subirem e descerem, hora se você deixar. E toda vez que se tenta tirar, ele entra numa crise de birra quase que incontrolável. E alguém chegou perto e disse assim, mas que criança mal educada é essa? Quer dizer, a mãe não consegue nem controlar. E a mãe tinha dois caminhos, ou ficar muito constrangida. Ela foi lá e disse, olha, o meu filho é autista, é impossível de controlar esse tipo de crise, você tem que tomar mais cuidado com o que você fala. Eu acho que a gente está começando a ter esse nível de compreensão, não é? A família tem que se colocar. Eu não posso esperar que o outro entenda. Eu tenho que colaborar para que isso aconteça, na minha opinião, né? Muitas famílias já têm essa compreensão e já dizem, não vou colocar meu filho, na escola para ele não acompanhar nada, para ele virar motivo de chacota dos outros, motivo de bullying. Não vou deixar meu filho ali. Eu sei que ele não tem condição de acompanhar, não tem condição de compreender tudo aquilo. É um ambiente totalmente adverso a ele. Então eu não vou, eu prefiro colocar numa escola especial, que lá ele vai ser compreendido, vai ser entendido, vai ser bem orientado. E várias famílias têm feito algo que não é legal no Brasil, que é o ensino domiciliar. Ah, não é legal? Não, é proibido você... Ah, não é legal? É ilegal. Eu tenho que ter o meu filho na escola. Tá. Se eu não tiver meu filho na escola, eu estou infringindo normas legais. As pessoas têm infringido, não tem acontecido absolutamente nada, porque, dependendo de onde moram, a escola regular não é adequada e eu não tenho uma opção outra. Eu faço um ensino domiciliário. E a sociabilidade? Em outros aspectos. Né? Isso está sendo... É muito feito fora daqui, aqui começa a se fazer e eu acho que é uma solução interessante para alguns casos. Tá. O nosso tempo está acabando, eu queria que vocês falassem um pouco de perspectiva em relação a tratamento e também, acho que uma dúvida que muitos pais têm, talvez uma esperança, se é possível reverter o autismo. Posso falar antes? Pode. Ninguém sai do espectro. Quando saiu é porque nunca esteve. Esses autistas que sararam, se você for ver, habitualmente foram diagnosticados antes dos 3 anos. A norma é, você não fecha diagnóstico de autismo antes dos 3, 4 anos. Você levanta a suspeita, encaminha para o tratamento e vai observando se esse indivíduo se enquadra ou não para fechar o diagnóstico mais tarde.
E só uma coisa que eu queria mencionar, porque me chamou muita atenção na entrevista que na tua produção na revista, quando se fala que um novo instrumento está abrindo perspectivas enormes, que é o eye tracking. rastreamento. Eye tracking. Bom, a gente está no Mackenzie, a gente trabalha com eye tracking desde 2001. Mas não está na clínica ainda, né? Tá, na nossa clínica tá. Na de vocês sim, mas não no consultório dos pediatras. Não, mas né? não é diagnóstico. Quer dizer, isso que eu acho que é importante. Ainda não tem status de diagnóstico. A gente está fazendo Sim. isso até em prematuro de 6 meses. Tá. E essas crianças, algumas delas preferem figuras sociais a não sociais. Mas isso ainda não é ferramenta para diagnóstico, é uma ferramenta de pesquisa, é super interessante, porque eu tenho receio, pelo que foi escrito, que a gente comece agora a receber telefonema se a gente faz eye tracking ou não. Tá, Então, entendi. A gente faz com finalidades de pesquisa, jamais com finalidade de diagnóstico por enquanto. Tá. Você Tá. quer complementar? Sim, no consultório eu também eu uso um exemplo um pouco diferente. Eu digo assim, se você teve uma crise de asma e você fez o tratamento e tomou uma medicação de prevenção, hoje você não está na crise. Não é por isso que você não tem a asma. Da mesma forma que no autismo, você pode melhorar alguns comportamentos, algumas habilidades, porém você vai ter o autismo por toda a vida. E concordo com o que o Dr. Salomão falou com relação ao espectro. Ou você está dentro do espectro ou você não está. Em relação a tratamento, tem alguma coisa vindo por aí? Alguma coisa que pode amenizar? Não, tem 10, não existe, vamos falar de o tratamento... Medicamentoso. O medicamentoso é assim, não existe remédio para o autismo. Existem medicamentos para alguns sinais e sintomas que o autista pode ter. A maioria dos autistas não precisa de medicamento. Tá? Quando que você usa? Quando eles têm comportamentos muito inadequados, quando ele é muito hiperativo, quando ele tem epilepsia, que acontece em 30% dos casos, então, quando ele tem problemas sérios de sono. Mas a criança que tem autismo e não tem nenhuma dessas manifestações, não necessita de remédio. No momento, existem 10 drogas nos Estados Unidos em estudo, sendo que algumas delas, segundo o que se diz, seriam para o autismo propriamente dito. Hoje a gente ainda não tem nada. Esperamos ter muito em breve. A Né? gente escuta alguma coisa a respeito de células-troncos aplicadas fora, como do ponto de vista experimental. Mas ainda eu não tenho acesso ainda a evidências ainda a esse respeito. Tá certo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Agradeço imensamente o convite. Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado. gente. O Estúdio Veja termina agora. Obrigada.